Hi guys, good morning. Faz um tempinho, né, que eu não postei nada. Bom, hoje a gente vai ver, a gente vai estudar um pouquinho sobre o this, that, these and those, tá? Vocês provavelmente escutam e veem muitos textos, né? Então isso é uma coisa simples, tá? Então dá uma olhadinha nos exemplos. This is my dog. That is my dog. These are my dogs. Those are my dogs. This is Fofinha. And this is Páprica. That is Fofinha. And that is Páprica. Então, como vocês podem ver, o this, o THIS, significa este ou esta, tá? Você vai usar quando estiver próximo de você, e é no singular. Aí tem a diferença do this. This é THESE. E esse é para ser usado quando estiver próximo e no plural, tá? Por isso que você vai usar this is e this are, tá? Quando tiver um objeto ou alguém que está um pouco longe de você, normalmente eu falo quando está fora do seu alcance, tá? E você vai usar that, que é o aquele ou aquela. O that é usado para o singular e o those, THOSE, é para usado para o plural, tá? Então fica that is e those are, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho do there is e there are. O there is e o there are, o significado deles é de ter, de existir. E muita gente confunde com have, tá? Porque o have também é ter. Só que o there is e o there are, você vai usar quando, no sentido de existir. Por exemplo, tem 2 cachorros na minha casa. Então, você vai falar there are 2 dogs in my house, tá? Então, este é o exemplo. There is 1 dog in my house. There is 1 dog in my house. There are 2 dogs in my house. Onde que tá a outra? Vem, Páprica, vem aqui. Um é crazy. There are 2 dogs in my house. Então, como vocês podem perceber, quando você vai falar de existir, então, there is e there are, tá? Você não pode falar have 2 dogs in my house. Não, você tem que falar I have 2 dogs in my house. Então, você precisa colocar um sujeito, uma pessoa antes do have, tá? Então, por exemplo, Chufan has 2 dogs in my house. Aí vocês vão perguntar, por que eu falei has? Tá? Isso é um outro ponto gramatical, mas só vou te dar uma ideia, porque quando é he, she, it, você vai usar o has, tá? Depois, mais pra frente, eu explico pra vocês. Mas lembrando, quando é he, she, it, você vai usar o has, tá? Para todos os outros, você vai usar o have, tá? Então, é essa a diferença. Então, quando vocês vão falar alguma coisa de ter, de existir, there is, there are, tá bom? E para terminar, para fazer a pergunta, por exemplo, tem cachorro na sua casa? Você vai perguntar, você tem que lembrar, então é there is e there are, certo? E o que acontece quando você tem uma pergunta e qual é o verbo to be? Lembra? Então, o que você tem que fazer é trocar o verbo to be de lugar. Então, em vez de falar there is 1 dog in my house, você vai trocar is there 1 dog in your house? Mesma coisa, tá? Então, se for afirmativa, fica there is
one dog in my house. E se for uma pergunta, is there one dog in your house? Tá? E a mesma coisa vale para o plural. There are two dogs in my house. Na interrogativa fica are there two dogs in your house? Tá? Então, vocês vão perceber que o inglês não é complicado. Uma vez que você entendeu a regra, isso vai valer para tudo, tá? Pegando o verbo auxiliar, trocando de lugar na pergunta, tá? Ou colocando na negativa. Na negativa. Se eu perguntar, is there one dog in your house? Aí na sua casa não tem. Aí você vai falar, no, there isn't. Então a negativa vai ficar igualzinho do verbo to be. Ou, are there two dogs in your house? Você vai falar, no, there aren't. Tá? Então é isso, gente. O there is, o there are, this, that, those and these. Tá? Pratica a pronúncia, principalmente do this e these. Tá? Esse que confunde um pouco mais. Mas sempre lembrando, this is and these are, plural. Okay? So, see you next time. Bye-bye.